você vem? Meu nome é Andressa e eu vim aqui hoje para contar para vocês a história de Paulo e Saulo, tá? Então vamos começar a contar essa história. Saulo viveu há muitos e muitos anos. Ele nasceu há mais de 2000 anos. Será que você consegue imaginar como seria viver numa época tão diferente da nossa? Naquele tempo, as crianças não tinham brinquedos, nem televisão, muito menos computador. Elas brincavam com a imaginação. Do que você acha que o pequeno Saulo brincava? Saulo nasceu numa cidade distante chamada Tarso. Hoje, essa cidade fica num país, na Turquia. Naquela época, era muito comum a pessoa ser conhecida pela combinação do seu nome com o nome da cidade, de onde ela vinha. Por isso, Saulo ficou conhecido como Saulo de Tarso. O mestre Jesus era Jesus de Nazaré, pois cresceu na cidade de Nazaré, onde fica Israel. Se esse costume ainda existisse, imagina como é que as pessoas se chamariam. Eu iria me chamar Andressa de Lagoa Santa. E você? Como você iria se chamar? Saulo era um menino que gostava muito de ler e estudar. Ele era também muito religioso, tinha muita fé em Deus, o nosso Pai Maior. Seu sonho era se tornar um grande mestre, assim como Gamaliel, que era um dos grandes professores na época. Quanto mais Saulo crescia, mais parecia que seu sonho estava se tornando realidade. Ele estava muito feliz com isso. E você? Você acha bom aprender da mesma forma como Saulo fez? Saulo era muito dedicado e esforçado, mas ele tinha um defeito. Ele não gostava que as pessoas pensassem diferente dele. Ele queria que todo mundo pensasse como ele pensava. E Saulo começou a brigar com algumas pessoas, querendo convencer essas pessoas de que elas estavam erradas e de que só ele estava certo. Você já brigou com alguém que pensa diferente de você? Jesus foi o homem mais bondoso que passou pela terra. Ele ajudou muitas pessoas e nos ensinou muitas coisas. Quando Jesus deixou a terra, muitos homens continuaram a estudar seus ensinamentos. E esses homens, eles eram chamados de cristãos. Saulo não conheceu Jesus, mas conheceu muitos cristãos. Ele não gostava deles, porque ele achava que essas pessoas tinham criado uma nova religião. E como Saulo tinha mania de achar que só ele estava certo, ele achava que a religião dele era melhor. Quando Saulo era jovem, ele se mudou para uma cidade chamada Jerusalém, que fica em Israel. Ele foi para essa cidade para aprender com os mestres, como Gamaliel. E aí ele lia, ele estudava muito, mas ele continuava a brigar cada vez mais com os cristãos. Isso porque, quanto mais ele lia, mais ele acreditava que a religião em que ele acreditava era a única certa e que os cristãos estavam todos errados. Jerusalém era uma das maiores cidades naquela época. Numa tarde de muito sol, Saulo estava indo para outra cidade que se chamava Damasco e que ficava no país onde hoje é a Síria. Ele ouviu que lá tinha muitos cristãos. Damasco era longe e no caminho Saulo viu uma luz muito forte. A luz era tão forte que Saulo teve que fechar os olhos, porque não conseguia mais enxergar. De olhos fechados, ele ouviu uma voz que o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem ver a pessoa,
Saulo perguntou quem era e ficou muito surpreso quando ele ouviu a voz dizer: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus não estava mais na terra, mas continuava a viver como espírito. Saulo ficou tão emocionado quando ele ouviu a voz amorosa de Jesus e ele viu a luz tão brilhante que envolvia Jesus, que ele mudou a sua ideia, a opinião sobre Jesus e sobre os cristãos. Um homem tão iluminado como Jesus e tão bondoso não podia ser uma má pessoa. E Saulo percebeu que talvez Jesus estivesse certo e ele, Saulo, estava errado. E você? Você já mudou de ideia com relação a alguma pessoa? Achou que a pessoa era chata de repente, mas descobriu que a pessoa era muito legal? Foi isso que aconteceu com Saulo. Mas havia um problema. Essa luz muito forte deixou Saulo cego. Ele não conseguia ver mais nada. Então, Jesus apareceu em espírito para Ananias, que era um cristão muito bom, e pediu para Ananias ir até Saulo. Ananias foi até lá e conseguiu ajudar Saulo, que voltou a enxergar. Saulo ficou tão feliz e começou a perceber que os cristãos eram tão bons assim como Jesus. E ele começou a pensar que os ensinamentos de Jesus deveriam ser muito bons também. E aí, como Saulo antes criticava, ele agora começou a sentir necessidade de aprender cada vez mais sobre os ensinamentos de Jesus e começou a ler muito sobre isso. Mas todo mundo sabia que Saulo não gostava de Jesus nem dos cristãos e achavam que ele estava fingindo, que não era verdade. Saulo viu que precisava se afastar e mudar o jeito para todo mundo acreditar que ele era realmente um novo homem. Então ele ficou 3 anos no deserto, lendo sobre os ensinamentos de Jesus e tornou-se um novo homem. Tornou-se um apóstolo de Jesus, que era o nome que recebiam as pessoas que seguiam Jesus e os seus ensinamentos. Saulo achou tão bom os ensinamentos de Jesus que chegou à conclusão de que todo mundo precisava conhecer aqueles ensinamentos. Saulo ficou tão diferente, mas tão diferente, que ele resolveu até trocar de nome. Ele passou a se chamar Paulo. Por isso, conhecemos ele como Paulo de Tarso. E ele se tornou um apóstolo, porque ele começou a andar de cidade em cidade para falar para todos tudo o que sabia sobre Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus. Paulo andou muito, milhares de quilômetros, da Ásia até a Europa, tudo a pé. Naquela época, não existia carro nem avião. Foi tudo a pé mesmo. Você acha que você ia conseguir andar tanto assim, da Ásia até a Europa, a pé? Naquela época nem existia tênis, hein? Era tudo descalço ou então de sandálias. Paulo conheceu muitas cidades, conheceu muitas pessoas. Às vezes sentia sede e até fome. Ficou doente, ficou cansado de tanto andar. Mas ele continuava com fé em Deus e acreditava tanto nos ensinamentos de Jesus que ele pensava que ele poderia transformar os homens e o mundo. E por isso nunca desistia. Algumas pessoas não gostavam de Paulo e por isso ele foi até preso. Mas ele também tinha muitos amigos que o ajudavam bastante. Por isso ele sempre voltava a andar e a ensinar com muito amor e carinho. E você, acha bom ter muitos amigos? Paulo viveu muitos anos, trabalhava, fazia tendas, falava muito, fazia palestras, escrevia cartas para pessoas,
sempre falando sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos. Podemos ler as cartas que Paulo escreveu, porque elas estão na Bíblia, junto com os evangelhos que falam sobre os ensinamentos de Jesus. Naquela época, não existia o e-mail, não existia telefone, não existia o WhatsApp. Então, todas as cartas de Paulo estão na Bíblia. Paulo teve uma vida cheia de conquistas, ajudou muitas pessoas, realizou curas e deu fé e esperança a muitos. Transformou-se em um homem tão bom que alguns dizem até que ele foi um santo. Essas pessoas chamam Paulo de São Paulo. São Paulo se tornou o nome de uma cidade importante no Brasil, de um estado também, né? E é até o nome de um time de futebol paulista. Você já parou para pensar que o nome da cidade, do time, do estado são homenagens a uma pessoa? Sim, homenagens a Paulo. Bem, agora você já conhece um pouco sobre a vida desse homem tão importante, um homem que teve até 2 nomes, Saulo e Paulo. E ele teve 2 nomes porque praticamente viveu 2 vidas. Uma antes de conhecer os ensinamentos de Jesus e outra depois de conhecer os ensinamentos de Jesus. Depois de ouvir Jesus em espírito, né? Enquanto andava na estrada de Damasco. E aí, gostou de conhecer um pouco sobre a vida de Paulo? E saber o quão os ensinamentos de Jesus são importantes? Né? O quanto eles são importantes para que nós possamos agir cada vez de forma melhor e ajudando as pessoas? Obrigada por ter ouvido a nossa história sobre Paulo e Saulo. E um grande abraço para vocês!